Enfim, o Ceará tem o seu novo treinador. Daniel Paulista foi anunciado oficialmente e agora o Ceará tem um novo técnico e esse será o nosso assunto do vídeo de hoje. Vamos falar sobre detalhes da chegada do Daniel Paulista, quando que ele vai assumir o comando do Ceará, eu digo na beira do gramado, como que joga o time do Daniel Paulista, contratações que o Ceará pode fazer, deixar de fazer, trazer reforços. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, um serviço completo aqui, falando sobre esse novo técnico do Ceará. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e é uma alegria ter você com a gente. E já vou pedir logo no início para você deixar o seu like aqui no nosso vídeo, também o seu comentário. Essas duas coisas ajudam demais a gente a divulgar o nosso trabalho e fortalecer ainda mais essa comunidade do Jogada do Vozão. Mas vamos lá ao nosso assunto do dia. Agora, há pouquíssimos minutos, a gente está gravando aqui 4h14 da tarde, às 4 horas pontualmente, o Ceará anunciou oficialmente a chegada do Daniel Paulista, depois aí de quase um mês de espera por parte do torcedor. O Mozart havia sido demitido ali no final do mês passado, né, finalzinho do mês passado, depois daquela derrota para o Operário. Foram aí 4 semanas, a gente pode falar assim, umas 4 semanas o Ceará buscando esse novo treinador, muitos nomes surgiram, muitas especulações, mas desde o início a gente trouxe esse bastidor para você. Se você voltar lá nos primeiros vídeos, logo após a demissão do Moza, a gente já falava que o Daniel Paulista era um dos nomes favoritos da diretoria, que tinha interesse em tirá-lo do Goiás. A situação se desenrolou nas semanas seguintes, o Goiás começou a não ir tão bem, a situação do Daniel Paulista complicou, e aí aconteceu aquilo que o Ceará esperava, que ele fosse ser demitido, e aí o Ceará já tinha um acordo bem próximo com ele, então as coisas se resolveram muito rapidamente. Trazer aqui os detalhes que o Ceará trouxe no anúncio do Daniel Paulista e também as primeiras falas dele como técnico do Ceará. O Ceará disse, abre aspas, o Ceará acertou a contratação do técnico Daniel Paulista, já monitorava a situação do treinador e o acerto aconteceu na quinta-feira. O novo comandante assinou o contrato até dezembro de 2026, então é importante isso. O contrato do Daniel Paulista é até dezembro de 26, é apenas para essa temporada. Claro que depois eles podem negociar um novo contrato, mas por hora esse contrato é até o fim do ano. E ele chega acompanhado de 2 profissionais. Informação importante também: o auxiliar técnico Daniel Cerqueira e também o preparador físico Rodolfo Mancha. Então são 3 profissionais que chegam ao Ceará: o técnico Daniel Paulista, o auxiliar Daniel Cerqueira e o preparador físico Rodolfo Mancha. São os 3 profissionais. O restante da comissão técnica segue aquela que já estava atuando no Ceará, a exemplo, por exemplo, ficou redundante, né? Mas enfim, do Alisson Henry, que é o auxiliar técnico fixo do time profissional. Enfim, traz aqui toda uma trajetória do Daniel Paulista, como esporte. Ele iniciou a trajetória como treinador pelo esporte, que foi onde ele também se destacou como jogador, e ele passou por outras equipes, como Guarani de Campinas, Confiança de Sergipe, o CRB de Alagoas e o Remo lá do Pará. E lá em 2025 ele teve uma grande campanha no Remo, e mais recentemente estava na equipe do Goiás. Então, assim, o Ceará trouxe também até um bastidor aqui de como que joga o Daniel Paulista, mas daqui a pouco eu vou trazer uma outra análise, uma outra visão de conversas que eu tive ali com pessoas lá de Goiânia. Mas o Ceará disse assim, abre aspas, Daniel articula preferencialmente equipes taticamente compactas, com transições ofensivas rápidas e estabilidade defensiva, características importantes para uma disputa de Série B. E fala aqui das conquistas também: Campeonato Pernambucano, Campeonato Sergipano, Alagoano, Paraense, Goiano, acesso da C para B com Confiança e os títulos dele também como jogador pelo Santos, foi campeão brasileiro em 2004 e pelo Sport, campeão da Copa do Brasil em 2008. Então, essa foi o anúncio oficial do Ceará, que também trouxe algumas aspas do Daniel Paulista, falando já como técnico do Ceará. Estou abrindo aqui a matéria e vamos lá. O que é que disse o Daniel Paulista? Estou muito feliz por chegar ao Ceará, conheço a grandeza do clube, a sua tradição e a força da torcida alvinegra, chego motivado com muita vontade de trabalhar e de contribuir para que o Ceará alcance o seu objetivo.
Estou ansioso para encontrar a torcida, viver a atmosfera do Castelão e do Presidente Vargas e começar essa caminhada juntos. Tenho certeza de que, com muito trabalho e o apoio do nosso torcedor, teremos um caminho muito forte pela frente. Vamos juntos. Essa foi a primeira fala do Daniel Paulista como técnico do Ceará. O que é que você achou da contratação e o que é que você achou também dessa fala do Daniel Paulista, desse comprometimento dele, da busca pelo acesso? Foi o nome certo? É o nome certo? É claro que a gente só vai poder fazer uma avaliação mais bem detalhada quando ele começar a comandar o time do Ceará e a gente vê daqui a algumas rodadas a cara do Daniel Paulista em campo pelo Ceará. Mas, na teoria, no papel, você gostou? Não gostou? Acha que ele falou bem nessas primeiras palavras pelo Ceará? Bem, vamos lá. Trazer agora também um outro bastidor sobre o jogo de domingo, porque em meio a toda essa procura e finalmente a contratação de um técnico, o Ceará estava se preparando para um jogo de Série B. No domingo, às 4 horas da tarde, o Ceará entra em campo lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude pela 15ª rodada da Série B. Jogo importante, jogo difícil fora de casa, lá no frio, lá no sul do país, mas um jogo que o Ceará precisa pontuar até para se recuperar depois da derrota que sofreu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí você me pergunta, Daniel Paulista já vai comandar o Ceará contra o Juventude? E eu respondo para você, não. Daniel Paulista não comanda o Ceará contra o Juventude. Quem estará à beira do gramado, lá no Alfredo Jaconi, comandando o Ceará, será Anderson Batatais. Então, vamos lá, o que vai acontecer? O Daniel Paulista, o Ceará viaja amanhã de manhã. Eu tenho até aqui o trajeto que o Ceará vai fazer. Nós vamos estar lá no aeroporto cedinho para acompanhar a viagem. O Ceará parte daqui às 9 horas da manhã e vai para Congonhas, né, ali em São Paulo. Depois, no período da tarde, o Ceará pega um voo de Congonhas para Caxias do Sul, chegando ali por volta das 4 horas da tarde em Caxias do Sul. Então, uma viagem longa, uma viagem ali um tanto quanto desgastante. O Daniel Paulista ele vai se juntar ao elenco e à comissão técnica em Caxias do Sul. Então ele não vem aqui para a capital cearense, ele vai para Caxias do Sul amanhã e aí ele se encontra lá com os jogadores. No sábado, ele vai participar, não exatamente comandar, mas ele vai participar do treino de apronto do Ceará, mas ele não vai ficar à beira do gramado. Quem vai ficar na beira do gramado é o técnico Anderson Batatais, que é técnico interino do Ceará. Então, importante esse esclarecimento de que o Ceará já terá o Daniel Paulista lá em Caxias do Sul. Vai ser importante para ele acompanhar esse primeiro treino, para ele conhecer melhor os atletas, conversar com o próprio Anderson Batatais e ter contato ali com ele, que estava comandando o Ceará nessas últimas semanas. Vão ser 4 jogos do Batatais à frente do Ceará. É importante para ele ver também o desenrolar do jogo, assistir ao jogo do Ceará de perto, né, para aí sim, quando o Ceará voltar de viagem e for preparar o jogo contra o Goiás, curiosamente, a estreia do Daniel Paulista vai ser contra o Goiás, ele já ter ali uma base melhor. Quero saber o que você acha também sobre isso, você concorda, discorda, tinha que deixar realmente o Batatais, ele que treinou a semana inteira, então ele que comande o jogo, ou você acha que já tinha que levar o Daniel Paulista para a beira do gramado? Quero saber o que é que você acha, torcedor. E aí, só para esclarecer também um outro aspecto, tá certo? O Ceará segue no mercado com saídas e chegadas. Nós já trouxemos algumas saídas, já trouxemos algumas chegadas. 5 saídas e 4 chegadas. Quais foram as saídas? Do Fernandinho, do Dieguinho, do Lucas Lima, do Gustavo Prado e também do Pedro Henrique. 5 jogadores deixaram o Ceará. E 4 chegadas. Lateral direito, Brian Borges, o volante Lucas Mugni, o ponta Rian Santana e também o centroavante Renzo Lopes. Mais saídas devem chegar, mais saídas devem acontecer e mais contratações devem chegar. Agora, a partir deste momento, o Daniel Paulista faz parte desse radar. Então o Ceará vai dar uma segurada agora para que o Daniel Paulista possa fazer até mesmo uma avaliação dele, do elenco do Ceará, para ver quais jogadores ele vai contar, quais jogadores ele não vai contar.
Pode ter, por exemplo, jogadores que a diretoria do Ceará pensava, puxa, vamos negociar, não está sendo utilizado, e pode ser que o Daniel Paulista chegue, olhe e diga assim, não, eu consigo potencializar esse jogador, melhorar esse jogador e quero utilizar. Então isso vai estar a cargo também dele, não só dele, mas também dele. Então é importante, ele já está tendo reuniões com o departamento de futebol, essa é a informação que eu tenho, e isso prova o interesse dele em conhecer o mais rápido possível esse elenco, para que o Ceará possa ser assertivo em uma janela de transferências que abre daqui a menos de um mês, no dia 20 de julho. Então, bem, esses são os panoramas do Ceará. A gente vai acompanhar esse desenrolar e amanhã a gente volta aqui no YouTube trazendo a lista de relacionados do Ceará para esse jogo contra o Juventude. Um abraço, torcedor. Não se esqueça de deixar o seu like e a gente volta amanhã com mais um vídeo do Jogada do Vozão. Até a próxima!